Deixa eu te contar o que aconteceu num dia em que tentaram destruir Jesus com uma única pergunta. Não foi uma pedrada, nem foi uma acusação aberta. Foi algo muito mais sofisticado. Foi uma armadilha intelectual construída por pessoas inteligentes que tinham certeza de que dessa vez não tinha saída. E a pergunta que eles fizeram, você também já se fez. Mesmo sem querer, eu tenho certeza disso. Fica comigo até o final, porque a resposta de Jesus não foi o que ninguém esperava. E ela vai mudar a forma como você enxerga fé, política e consciência cristã de um jeito que não dá para ignorar. Marcos 12, versículos 13 a 17. Fariseus e herodianos se unem. Dois grupos que se odiavam profundamente, rivais históricos. Mas naquele dia, eles tinham um inimigo comum, e esse inimigo era Jesus. Eles se aproximaram com elogios. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te importas com a opinião de ninguém. Você ensina o caminho de Deus com fidelidade. Parece bonito, mas era veneno embrulhado em mel. Porque logo depois veio a pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? E olha como a armadilha funcionava. Se Jesus dissesse sim, era um traidor. O povo judeu vivia sob ocupação romana e odiava aquele imposto. Dizer sim era se colocar ao lado do opressor. Perderia o povo na hora. Se dissesse não, era subversivo. Roma não tolerava isso. Seria preso, processado, eliminado politicamente antes do tempo. Não tinha resposta certa. Era isso que eles pensavam. Jesus pediu uma moeda simples, o denário romano do dia a dia, e perguntou: de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? César, responderam eles. E então Jesus disse algo que atravessou 2000 anos e ainda hoje divide opiniões, gera debates e incomoda quem pensa de verdade. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O texto diz que eles ficaram admirados com ele, não satisfeitos, não convencidos, admirados, porque a resposta escapou da armadilha sem fugir da verdade, e eles não conseguiram entender como, mas o que Jesus está dizendo de verdade aqui. Muita gente lê essa frase e pensa: pronto, Jesus está separando religião de política, cada coisa no seu quadrado, Estado aqui, igreja ali, não se misturam. Essa leitura é rasa e é perigosa. Jesus não está dividindo dois mundos. Ele está mostrando uma hierarquia. E a diferença entre essas duas coisas muda tudo. Olha o raciocínio dele. A moeda tem a imagem de César, então devolva a César o que carrega a imagem dele. Simples. Mas aí vem a virada, e a maioria das pessoas não percebe. Você carrega a imagem de quem? O Gênesis responde isso desde o princípio. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Você carrega a imagem de Deus. Então, pela mesma lógica que Jesus usou com a moeda, você pertence a Deus, inteiro. Não uma parte de você, não só a parte religiosa, a parte de domingo, a parte da oração. Você inteiro. Isso tem uma consequência muito concreta para a sua vida hoje. Sim, existem deveres legítimos com a sociedade, impostos, leis, responsabilidades civis. Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Pedro também. Viver em comunidade exige estrutura, e o cristão não está acima disso. Mas esses deveres têm um limite, e esse limite é Deus. Quando o Estado pede o que é de Deus, quando uma lei exige que você abra mão da consciência, da dignidade humana, da fé, a resposta cristã não é obediência cega. Os apóstolos deixaram isso claro quando foram proibidos de pregar. Disseram sem hesitar: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Dai a César o que é de César, mas nunca entregue a César o que é de Deus. E aqui tem um ponto que eu preciso falar com você de frente. Jesus não era apolítico. Ele recusou ser usado. E isso é completamente diferente. Ser apolítico é se omitir, é fechar os olhos para o que acontece ao redor e chamar isso de espiritualidade. Jesus nunca fez isso.
O que ele recusou foi ser sequestrado. Os fariseus queriam usá-lo para um lado, os herodianos para outro, e ele não pertencia a nenhum dos dois. Ele pertencia à verdade, e a verdade não serve a partido nenhum. É exatamente por isso que a resposta dele incomodou a todos, porque quando a verdade fala, ela não conforta nenhum grupo, ela ilumina a realidade. Então deixa eu te perguntar de um jeito bem direto: você tem dado a César o que é de Deus? Não estou falando de imposto, estou falando da sua consciência, da sua fé, da forma como você vota, como você se posiciona, o que você defende e o que você deixa passar em silêncio. O cristão que entrega tudo ao Estado, que espera do governo a salvação, que faz da política a sua religião, esse cristão confundiu as imagens, esqueceu de quem carrega a marca. E o cristão que foge de toda responsabilidade civil, que acha que a fé o coloca acima de qualquer lei humana, esse também errou. Porque Jesus não pregou fuga, ele pregou presença no mundo com o coração em Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase não é uma divisão, é um mapa. Ela diz que existe uma ordem, existe uma hierarquia. E no topo dessa hierarquia não está nenhum imperador, nenhum partido, nenhuma ideologia. Está aquele cuja imagem você carrega desde que foi criado. E tudo o que você faz, tudo o que você entrega, tudo o que você defende ou cala, vai ser visto por ele. Escreve nos comentários: você acha que os católicos hoje sabem de verdade onde está esse limite? Qual César você tem colocado no lugar de Deus na sua própria vida? Deixa o like para que mais pessoas descubram o que Jesus realmente quis dizer aqui. Se inscreve no canal e ativa o sino. Todo dia tem conteúdo para aprofundar a sua fé de verdade.